Então vamos lá. Lucas capítulo 19, a partir do verso 11, é a parábola das 10 minas. Ouvindo ele estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então, como eu destaco aqui, né? Lucas ele tinha essa prática, né, de escrever, e algumas parábolas ele já fala a intenção, né? E aí você já vai para a leitura já com uma compreensão. Por isso que antes de seguir aqui, já vamos com esse olhar, né? Para quem ele está direcionando? Ele estava direcionando aos seus discípulos porque eles achavam que o reino dos céus ia se manifestar imediatamente, ou seja, na época em que Jesus estava ali com eles, e eles achavam também que o reino dos céus seria um reino político, que Jesus conduziria, né, aí o povo a uma batalha contra os romanos, e assim eles teriam desfrutariam da liberdade, né, porque eles eram cativos aí dos romanos. Então essa era a expectativa. Então com esse olhar, né, para aqueles que achavam que o reino dos céus viria naquele momento e seria um reino físico, Jesus disse essa parábola. Como a nossa imaginação é limitada, né? Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Depois respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro, dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és um homem rigoroso. Tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhes-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e executai-os na minha presença. Amém? Então esta é a palavra, né? A maioria da série, né, nós ministramos a partir desse livro, né? Olha aqui, Parábolas de Jesus, do nosso pastor Walter Bastos. Durante a série, né, teve ocasiões em que Deus nos direcionou para outras parábolas, outras abordagens, né, e a gente caminhou, mas a base foi aqui, né, do nosso pastor Walter Bastos. Está chegando aqui, ó, a Recosta, a Elis, que já está aí batendo papo com a Rebeca. Amém. Então, para você que chegou agora, estamos em Lucas capítulo 19, a partir do verso 11, esta parábola das 10 minas. E aqui é a última parábola da série, e amanhã nós vamos fazer, né, uma conclusão, mas esta já é a última ministração. Então, a história das 10 minas, como é conhecida, ela foi direcionada, como nós vimos aí, aos discípulos de Jesus,
porque eles achavam que o reino de Deus, né, era um reino material. E eles viam, né, como se Jesus fosse conduzir aqui o povo a uma libertação. Jesus fosse um tipo aí, né, como os juízes que vinham para libertar o povo, ou mesmo a era dos reis, né? Então era essa expectativa que eles tinham no reino dos céus, no reino de Jesus, né? Que ele traria de volta o orgulho da nação, libertaria o povo, né, que estava aí sendo dominados pelos romanos. E Jesus estava chegando em Jerusalém, da onde, né, realmente Jesus virá para governar, que ele voltará, né, aí para o milênio. Inclusive essa parábola, ela já faz uma abordagem aqui para o milênio, né, como nós vamos ver no decorrer da ministração. A Karina aí tá sinalizando que também tá na área e chegou. É isso aí, Cá. Seja bem-vinda. Deus abençoe vocês, toda a sua família aí. E aqui também, né, ela vai falar sobre, mais uma vez, né, Jesus vai destacar aqui aquilo que nós vimos, né, em várias de suas parábolas, né, que nós devemos usar, né, com diligência. Nós realmente devemos colocar aquilo que Deus nos confiou, os bens, né, os talentos, aquilo que Deus nos confiou, os dons espirituais, porque haverá tanto recompensa quanto punição de acordo com aquilo que Deus nos confiou. Fomos chamados para produzir, né, para trabalhar para o reino, e isso é muito importante. Então Jesus aqui ele vem respondendo e falando sobre a natureza do reino dos céus. O que seria esse reino, né? Em outras passagens, Jesus diz que esse reino dos céus ele não vem com visível aparência. Lá em Lucas 17:20, Jesus já fala que não seria um reino aparente, né? Visível. E também ele fala que o reino dos céus ele está dentro de nós. Logo no verso seguinte, né? Lucas 17:20 e 21. Vai dizer que não é um reino visível e que também esse reino está dentro de nós, né? É a partir de nós que esse reino se materializa aqui. A partir dos seus filhos, a partir daqueles que estão envolvidos nesse reino. Só que os discípulos eles não conseguiam ver, né? Não conseguiam entender, principalmente quando Jesus falava da sua morte, falava que ele ia para um outro lugar, e eles não entendiam aquilo, porque para eles era algo estranho, né? Eles esperavam algo uma vitória que seria aparente, e não algo, né, que aconteceria de forma que não seria tão perceptível assim. E as vitórias que recebemos às vezes têm aparência, né, de perdas, né, de derrotas, como quando morre, né, um cristão, alguém que está envolvido trabalhando, né, ele vem a falecer ou ele vem ter perdas, né, como nós vemos muitas histórias. Nós tivemos recentemente, né, o nosso pastor lá do Parque Paulistano, que teve que entregar o prédio, né, voltar para o prédio antigo por causa do aperto aí financeiro. Então parece ser derrota, parece que estão regredindo, né? Mas diante de Deus não é assim que funciona. Muitas aparentes derrotas na verdade são vitórias, né, de acordo com aquilo que Deus tem para nós. E não dá para ser medido pelaquilo que nós vemos, o reino dos céus. Porque alguns profetas, né, como Jeremias, que foram chamados para um ministério que não haveria conversões, não haveria uma representação. Aparentemente parecia que aquele ministério de Jeremias ele era sem sentido, né? Quem é que vai pregar para pessoas duras de coração? Mas ele foi ali, exerceu o seu papel. Então não é pelaquilo que é visível. O que acontece no reino dos céus muitas vezes é invisível. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo aí. Chegando aqui também a Selma. Seja muito bem-vinda aqui. Selma Catalani também está aqui.
Tati. A Tati está aqui conosco também. E a Driquinha acabou de chegar. A paz, Seja Drica. bem-vinda. Amém. No Face também tem gente nova aí. Cadê? A Silene aqui junto com o Will. Ana Lúcia, A Edivane, Cleide. Cleidinha. Edivânia. Amém, gente. Amém. Sejam bem-vindos, pessoal do Face. Olha que interessante, queridos. Nós vemos esta ênfase também nas parábolas, né? Desde a primeira, que é onde nós estávamos aprendendo a entender parábolas, que o nosso coração tem que estar aberto, né, para aprender. A palavra de Deus, para entrar em nosso coração, nós temos que ter interesse por ela. E aqui, né, diante desse comentário dos discípulos que não entendiam aquilo que Jesus falava, olha só. Quando um assunto não nos interessa, nós temos o hábito de ignorá-lo, mas isso não muda a realidade. Para alguns assuntos que nós não temos interesse, nós acabamos ignorando, mas isso não faz com que esta realidade muda. Por isso temos que estar atento, desejar mesmo saber, não pensar assim, isso não me interessa, isso não é para mim. Tudo que é do reino, né, é para nós, é para mim, é para você. Então tenha muito interesse quando você for ouvir a palavra de Deus, quando você for ler, o seu coração tem que estar preparado. Fique curioso, né? Puxa, o que Deus tem para mim hoje? Deus tem algo para você hoje, para falar com você. Mas se estiver disperso, você vai perder aquilo que Deus tem para você. Porque o coração tem que estar pronto para receber. Venha ouvir a palavra de Deus falando, eu vou extrair algo daqui. Deus vai falar algo que vai ficar no meu coração. E fica aí a dica, né, sobre a persistência. Às vezes nós ouvimos um assunto, parece que não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com o que a gente está passando, mas aí nós insistimos, continuamos ouvindo com esse coração. Não, até o final eu vou levar algo daqui. E é surpreendente como Deus, ele se manifesta quando nós queremos ouvir. Por isso que Jesus dizia, né, algumas vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou esteja atento. Quem está atento vai ouvir. A gente, quando nós estamos vivendo uma situação, né, na nossa vida em que a gente quer respostas, eu já testemunhei isso aqui de um período que nós vivemos que foi exatamente isso. A gente queria ouvir uma resposta de Deus, mas Deus não falava e nós achávamos que ele estava em silêncio. Na verdade, ele estava só dizendo outras coisas. Ele queria tratar conosco outras áreas para preparar o nosso coração, né? Porque ele é o Senhor do tempo. Ele sabia que nós não estávamos preparados para aquele momento, que nós precisávamos de cura. E aí nós, por muito tempo, fechamos os ouvidos, né? E não nos permitimos ser tratados, né? Por quase 2 anos nós não nos permitimos. E o Senhor falou conosco depois, porque a gente entendeu, mas ele nunca se calou. Nesses anos que a gente ficou sem compreender, ele não se calou. Então, realmente, a gente precisa estar atento, né? Precisa, mesmo quando não achamos que é aquilo que a gente precisa. O Senhor é que sabe do que a gente precisa, né? E é interessante, porque teve um dia, né, que a gente teve um start assim, né? Que a gente pensava, Deus não está falando, Deus não está falando. E aí um dia nós acordamos assim, falando assim, não, Deus está falando. Ele só não está falando aquilo que nós queremos ouvir. E a partir daí, gente, foi assim maravilhoso. E eu quero compartilhar com você essa experiência, né, que é uma experiência de vida que nos acrescentou muito. Qual foi a conclusão que nós chegamos? Quando nós entendemos que Deus estava falando, porém não estava falando aquilo que nós queríamos ouvir, nós decidimos a ouvir tudo que Deus estava falando. E aí nós pegamos um caderno e começamos a anotar e meditar. Toda vez que a gente ouvia a palavra, a gente falou, não, Deus falou alguma coisa aqui. O que Deus falou? E aí nós pontuávamos o que Deus estava falando. E aí, aquilo que nós queríamos uma resposta, queríamos ouvir, nós colocamos de lado e começamos a seguir.
Deus falava por aqui, a gente ia por ali. E nesse processo, né, de ouvir Deus e não ouvir especificamente algo de Deus, Deus começou a nos direcionar, nos colocou em movimento e nós começamos a viver coisas maravilhosas na presença de Deus e com Deus. E aí, quando nós não esperávamos, Deus nos deu a resposta que nós queríamos, aquilo que nós estávamos querendo ouvir, Deus falou conosco. Só que com uma diferença. Depois de todo esse período que nós ficamos aplicando a palavra, né, vivendo a palavra, Deus preparou o nosso coração para aquela resposta que Ele ia nos dar. Então, viver o que Deus está falando agora é mais importante do que ter aquela resposta que você está querendo aí. Porque o que Deus está falando agora vai preparar o seu coração, vai te direcionar para que quando Deus te der a resposta que você está esperando sobre algo, o seu coração esteja pronto para cumprir. Porque senão, sabe o que acontece? Deus fala direita e aí a gente vai para a esquerda, porque nós não preparamos o nosso coração. Então ouça o que Deus está falando agora. O que Ele está falando agora é mais importante, porque vai preparar o seu coração para aquilo que Ele vai te falar amanhã. Então, nesta parábola aqui, nós temos alguns personagens, né? Quem são? O homem nobre, né? Aquele que vai viajar, que vai conquistar uma cidade, que representa aqui Jesus. Muito claramente, Jesus está falando desse tempo, né? Que ele deixaria a terra, estaria com o Pai. Não foi ele que disse? Vou preparar lugar, né? Jesus está lá, igual a minha sogra fica. Quando a gente vai lá para Poços de Caldas, a gente avisa a minha sogra, falando assim, olha, estamos indo para aí. Sabe o que ela faz? Ela entra no quarto, que nós temos um quarto lá, né? Ela arruma tudo, ela varre, ela organiza, forra a cama. Quando a gente chega lá, já tem a nossa toalhinha separada, o banheiro já está lá com a nossa toalha, está tudo pronto. É isso que Jesus está fazendo, Ele está preparando os aposentos, Ele está lá ajeitando as coisas para que quando a gente chegue lá, nos sintamos bem confortáveis. Amém. Cuidado que você tampa embaixo aqui quando você vai mexendo de cima. Desculpa. Sebastian tá aqui no Face. Amém. Nos abençoando. Então aí também com aqui o Alexandro, seja bem-vindo. Então esse homem nobre, né, é Jesus. Os servos, né, é uma clara referência aos seus seguidores, aos seguidores de Jesus, né, os discípulos daquela época e os discípulos de hoje, né, nós, os cristãos que estamos aí empenhados em servir ao Senhor. E aí tem também os co-cidadãos, né, que é uma clara referência aqui à nação israelita, né, lá no tempo de Jesus, que não aceitaram, né, aqueles que rejeitaram o Senhor e abertamente disseram assim, não queremos que você reine sobre nós. E tem também a embaixada, né, que foi enviada aí para dizer isso, que representa aqui os religiosos, né, os líderes religiosos, os sacerdotes, os escribas, né, os fariseus, saduceus, anciões, toda aquela liderança que conduziu a multidão, que durante o julgamento de Jesus nós vemos lá eles falando, mas esses personagens aqui, eles incitaram a multidão dizendo, crucifica-o, crucifica-o, né? E aqui mais uma referência, queridos, ao reino dos céus. Jesus deveria morrer, Jesus veio para morrer, e num plano natural a morte parece derrota, né? Parece o fim, parece que realmente a pessoa perdeu, né, quando morreu, mas Jesus veio para morrer. A morte do cristão não significa o fim, na verdade significa o começo, né, o início da eternidade. Então Amém. Vai aí um conforto Graças para o seu coração. Você que perdeu um ente querido aí que dorme no Senhor, ele já começou a desfrutar, né, do descanso. Isso ficou muito claro na parábola do rico e Lázaro, né? Que Lázaro foi para um lugar de descanso, um lugar de espera, aonde aguarda a vinda do Senhor.
Mas enquanto o Senhor não voltar, nós temos muito o que fazer. Aguardamos a sua vinda, mas enquanto ele não vem, esta parábola também nos desperta. Temos muito trabalho, nós continuamos a fazer até o dia que o Senhor nos recolher ou vier nos buscar. Nós temos um chamado lindo, maravilhoso, né, que é de pregar o evangelho, viver este reino. Todos Isso nós. começa em nós, né, numa Sim. transformação interior. Gente, é tão maravilhoso. A princípio é doloroso, né? Quando Deus vem tratar com a gente, mas depois que você olha e percebe, puxa, Deus tirou isso de mim, tirou aquela coisa ruim que eu fazia, que eu falava. Deus mudou a forma de eu interagir com a minha esposa, com os meus familiares. Deus está mudando o meu coração, está me dando paciência, está me dando mais amor. Tudo isso é obra do reino, internamente dentro de nós. E aí isso se expande, né? Porque a gente também vai podendo ver isso no resultado de pessoas que evangelizamos, pessoas que discipulamos, né? Da nossa obra no Senhor, como foi no sábado, né? A faxina que fizemos na igreja e tudo isso que nós fazemos para o Senhor, temos que fazer com esse coração de quem está trabalhando, porque vai chegar o tempo de descanso. Mas você que já exerceu o ministério, né, por algum motivo deu uma parada, eu quero te dizer uma coisa, né? Nós muitas vezes escolhemos parar por decepções, por pessoas que não respondem, né, que não progridem. Deus sempre levanta pessoas que apresentam progresso. Deus sempre levanta. Então a gente tem uma escolha a fazer, né? Porque o reino é isso. Alguns ouvirão, outros não. Nós somos apenas a voz aqui nisso, né? Nós temos esse papel. E Deus sempre permite que nós tenhamos aquele que tem apresentado progresso, aquele que tem frutificado. Então escolha olhar para isso, escolha olhar para os frutos, né? E aqueles que não dão, né, presente diante do Senhor, chore por ele sim, continue apresentando, continue fazendo o possível, demonstrando amor, né? Porque isso é reino. Deus tem tanta paciência conosco, né? Então a gente precisa só reproduzir essa longanimidade que nós tanto lemos, né, a respeito da pessoa de Deus, e nós precisamos aprender a reproduzir. E sempre vai ter o como fazer, gente. Porque Deus nos chamou para uma obra ativa. O exemplo disso foi ontem, né? Chegamos na igreja, começamos a preparar lá todas as coisas para fazer o nosso culto. E aí percebemos que não tinha internet. E aí veio aquela coisa, puxa, hoje não vai ter culto, não vamos conseguir fazer, não vamos conseguir transmitir. E aí a palavra diz que Deus sempre põe um escape, um jeito de fazer. Impressionante. E aí nos lembramos, né, que em casa aqui tinha internet, corremos para cá e viemos e tinha uma forma de fazer. Então sempre tem uma forma de fazer. Talvez você pense assim, puxa, mas eu estou sem poder sair de casa, o que eu vou fazer, né, se eu estou aqui? Querido, querida, sempre tem um jeito. Deus coloca pessoas ao seu lado. Você pode começar a fazer isso dentro da sua casa, arrumando as coisas. Eu acho que a igreja nunca esteve em tanta evidência como agora. Nesse tempo que os templos se fecharam, está todo mundo aí nas redes sociais, né? Nós vemos todos os nossos irmãos aí encontrando uma forma de pregar o evangelho, uma saída, né? E sempre tem um escape. Você é importante para Deus. Deus te escolheu. Tem sempre formas de você obedecer o chamado do Senhor. Mesmo em épocas de quarentena, né? Deus está te chamando aí para despertar em você o dom que Ele te deu. Deus vai te dar condição de ir à frente. Nada pode nos parar e nos deter, porque a obra ela é de Deus. Amém. Glória a Deus. Então negociai até que Ele volte. Negocia enquanto Jesus não vem, nós continuamos negociando. E aí é interessante, essa parábola ela parece com a parábola dos talentos, com uma diferença, né? Na parábola dos talentos foi dado quantias diferentes para os servos. A um ele deu 5, a outro ele deu
2, a outra lhe deu 1, né? Mas aqui não, foi dado a mesma quantia a todos. Eu creio que aqui representa que, apesar de termos dons diferentes ou quantidades diferentes de dons, a responsabilidade é a mesma. Todos nós recebemos chamado, todos nós temos uma vocação diante do Senhor. E aí Jesus vai falar que diante daquilo que nós recebemos, nós prestaremos contas. Aqui faz uma menção ao tribunal de Cristo. E nele será julgada, né, a qualidade das nossas obras. E aqui é importante, né, a gente entender que o reino de Deus não é um reino visível. E alguns resultados são visíveis. Por exemplo, alguém que evangelizou, que ganhou uma vida e está lá, né, registrado. Puxa, essa pessoa foi alcançada através da vida de uma outra pessoa. Mas tem coisas que nós vamos fazer, tem pessoas que nós vamos falar e não vai ouvir. Mas isso não quer dizer que isso não está sendo contabilizado. Porque Deus, ele olha a intenção do nosso coração. Aquele servo, né, que foi chamado a atenção aqui, ele não quis fazer nada. Então, o resultado, ele não, muitas vezes não é visível. E aí, vai para você que se pergunta, puxa Deus, eu tenho falado do seu amor para tantas pessoas. Eu tenho expressado isso e não há um retorno, não há um reconhecimento, mas o seu papel é falar. O papel de ouvir, né, de dar atenção é a parte do outro. Para quantas pessoas você falou, com o coração que você falou, é o que importa. Quantos responderam é outra coisa. Então nós estamos trabalhando para o Senhor e aí, às vezes nós fazemos tanto, né? E parece que não tem um resultado visível, mas Deus está vendo o seu empenho, é isso que conta, a sua disposição em fazer, né? Quantas vezes você se dispõe, como seu coração se volta aí para fazer, porque muitos aí não vão ouvir a nossa pregação, né? Como diz a palavra. E aqui, né, vai falar sobre a recompensa, aquele que ganhou 10, né? Minas foi dado para ele 10 cidades. Por que fala aqui de cidades, né? Ao que ganhou 5, também 5 cidades. É uma referência ao milênio, né? Quando Jesus vier, ele vai governar durante 1000 anos. E a palavra nos faz entender, né, que alguns de nós serão governantes sobre as cidades, assumirão o governo mundial. Então é um tipo de recompensa aqui, ter, né, participar com Cristo nesse governo durante o milênio. Nós iremos reinar juntamente com ele, diz a palavra, e alguns receberão maior poder e autoridade do que outros na terra. E aí tem o terceiro servo, né, que desapontou o Senhor por ter sido negligente. Por isso que aqui eu quero enfatizar isso, né? Não é muitas vezes o resultado visível, mas é a negligência. Ele foi preguiçoso e infiel. Ele devolveu exatamente, né, a mina como recebeu. Ou seja, ele deu prejuízo para o seu senhor. E aqui não quer dizer, né, que se ele tivesse ido negociar e se não tivesse sido bem sucedido, mas se ele tivesse tido a intenção, a disposição, pode ser que ele não tivesse acertado, ido na direção certa, né, mas a intenção do coração de negociar, talvez se ele devolvesse menos do que aquela mina, esse seu senhor se alegraria dele, dizendo, você se esforçou. Você fez, né? Ainda que não seja um resultado visível, o seu coração estava disposto, mas ele não fez nada, né? Não fazer nada é pior, né, do que fazer muitas vezes algo que não deu certo, porque a pessoa teve disposição em fazer. Isso só coloca o nosso coração, nos coloca diante do espelho para realmente nos confrontarmos, né? Qual é o nosso coração, né? Quando nós não concordamos, né, com
a nossa chefia, como a liderança que Deus levantou sobre nós, né? Seja ela eclesiástica ou não, a gente quer provar que aquela liderança não é eficaz, que aquela liderança não é competente. Muitas vezes a gente usa de subterfúgio para isso e em atitudes nossas mesmo, né? É como se esse servo tivesse tentando mostrar que realmente aquele líder, aquela liderança posta sobre esse realmente era rigorosa, era dura. Ah, esse cara é ruim, né? Mas ele tentou provar isso e tentou da pior forma possível, né? Isso realmente, a nossa atitude com o que nos é dado só mostra o nosso coração. E a parábola também revela o que levou ele a não fazer nada, né? Fala que foi o medo. Ele se tornou improdutivo por causa do medo. Não é o medo, né? Um medo santo, que é o temor a Deus. O medo dele é um medo motivado pela covardia. Olha que interessante, gente. Um medo motivado pela covardia, porque tem um medo, né, que é suplantado, que é derrubado pela coragem. Nós já falamos muitas vezes, né, que coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer aquilo que nós temos medo. Então, esse medo, ele é motivado pela covardia. Ele não surgiu, né, a partir de um amor ou de uma reverência, mas ele foi manchado aí pelo desprezo do patrão. Ele desprezava, ele não concordava com o seu patrão. Então, apesar dele ter medo do patrão, ele tinha desprezo por ele, não tinha amor. Se ele tivesse qualquer consideração verdadeira, né, pelo patrão, ou seja, um medo justo, teria gerado diligência e não indolência. A conduta deste servo também pode ser uma forte evidência de que talvez ele não fosse um verdadeiro crente. Porque nós somos motivados pelo amor ao nosso Senhor. Nós fazemos porque o amamos, como diz a palavra. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então tudo que nós fazemos tem que ser motivados, alimentado pelo amor. Né? O amor que nos direciona, e tudo que nós fazemos é pelo amor. É assim que as coisas funcionam no reino de Deus, porque tudo que usamos na obra do Senhor se multiplica e volta para nós em forma de bênção cada vez maiores. Eu vou ler de novo isso aqui, que é muito poderoso. Quando nós falamos daquele que grajeou, né, que conquistou, que negociou 10 minas, isso mostra, né, que as coisas no reino de Deus funcionam assim. Tudo que usamos na obra do Senhor se multiplica e volta para nós em forma de bênção cada vez maior. Deus não fica devendo nada a ninguém. Tudo que você faz para o reino vai produzir bênçãos maiores ainda na sua vida. E Jesus finaliza a parábola, né, das 10 minas com a seguinte sentença: Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei aqui e executai-os na minha presença. Essa é uma parte muito forte, né, que nos dias de hoje a gente tem rodeado para não falar do juízo. Né? Nós temos aqui um receio de falar do juízo, de falar, olha, se você não vir, você vai morrer em seus pecados. Mas Jesus nunca teve receio de falar isso. Que aqueles que não correrem, não se juntar, né, a esse maravilhoso reino, não entregar a sua vida, infelizmente, né, a condenação será essa, a morte eterna. E parece que morte, né, é algo que Jesus vai trazer sobre aqueles que não quiseram. Não é isso que é a morte. Na verdade, a morte já está sobre aqueles que o rejeitam, né? Porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Jesus vem trazer vida e não morte. A oferta de Jesus é vida. Então a morte aqui é uma morte que já está em nós.
Jesus veio nos tirar da morte. Então, quando nós rejeitamos ir, nós já estamos mortos. Não precisamos morrer, né? Já estamos nesta morte. E Jesus só oferece uma coisa, vida. E aqueles que não recebem permanecem na morte, né? Então, de forma clara, é isso. Jesus oferece vida. Por isso, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, passamos da morte para a vida quando nós o recebemos. Amém. E os concidadãos, né, ou cidadãos que representam aqui dois tipos de aplicações, né? Primeiro, aos israelitas da época que rejeitaram Jesus ali quando eles estavam, né? E aqueles que ainda o rejeitam hoje, rejeitam seu governo, né? E de forma declarada, quantos vão aí, né, nas mídias dizer que não querem Jesus, que não querem o seu governo, que falam mal, que usam aí palavras pesadas para rejeitar Jesus. É como aquela multidão que gritava: crucifica-o, crucifica-o. Não queremos Jesus, que ele morra para nós. Na verdade, eles estão abrindo mão da vida que Jesus oferece. E esse juízo também, né, matai-os, né, diante de mim, ele aconteceu já, né, uma parte dele foi no ano 70 depois de Cristo, né, quando os romanos vieram e mataram ali muitos, né, da nação de Israel, destruíram o templo e realmente executaram esse juízo. Essa profecia de Jesus contra Jerusalém já aconteceu e também simboliza a segunda vinda de Cristo, quando haverá aí também juízo, né? Então, uma parte dele já foi executado no ano 70 depois de Cristo. A parábola das 10 minas é uma das últimas contadas por Jesus. O mestre fala aqui do reino de Deus em nossos corações e a futura vinda do seu reino e do milênio, né, onde governaremos com ele. E diante de tudo, né, fala aqui que haverá prestação de contas. Quem vive para si mesmo e nunca se esforça para fazer aquilo que tem valor no céu, como ganhar almas para Jesus, ajudar as obras missionárias, auxiliar as viúvas e órfãos, né, ou auxiliar as necessidades das pessoas, fazer boas obras, né, mudança de vida, mudança de caráter, tudo aquilo que Deus nos propõe, né, do seu ponto de vista, de fazer bom uso dos seus dons, de colocar em prática, de realmente responder. Quantos se escondem atrás de desculpa, dizendo assim: ah, eu não faço porque eu não tenho oportunidade. Nós acabamos de ver aqui, né, que Deus sempre nos dá oportunidade. Se o seu coração deseja, não é o seu pastor que vai reter você, não é a sociedade que vai reter você, não são decretos que vai reter você. Quando Deus nos chama, Ele nos chama e nos dá a condição de ir, de anunciar e de viver esse reino maravilhoso, né? Então, todos os recursos que recebemos, chamados aqui de talentos, né, ou de minas, como nessa parábola, né, representam aí os dons espirituais, recursos econômicos, oportunidades que Deus nos dá nesta vida de fazermos, de nos envolvermos com a sua obra. E para encerrar, né, vamos ver a verdade prática desta parábola e já vamos orar. Jesus trouxe o reino de Deus para o coração de quem o ama, e antes da sua segunda vinda, ele espera que frutifiquemos as mãos cheias. Então, mãos à obra. O Senhor espera que frutifiquemos. Deus tem nos dado condição de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Deus nunca pede a alguém algo que Ele não já tenha dado. Então Deus já te deu condição aí de frutificar. E nossa oração é para que você realmente possa viver
tudo aquilo que o reino de Deus te convida a viver. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nesta manhã, Pai, nós alimentados pela Sua palavra, fomos, ó Deus, desafiados, motivados, Senhor, a frutificar para o Teu reino, a produzir, Senhor, para este reino eterno. Ainda, Senhor, que aquilo que estamos fazendo não ganha aí diante da mídia, Senhor. Ó Deus, uma visualização, ainda, ó Pai, que aqueles que estão perto de nós não consigam ver, que os nossos olhos estejam em Ti, porque a recompensa virá de Ti, Senhor. Por isso, nos ajude a romper, faz-nos olhar as oportunidades, Senhor, que possamos sair da acomodação, sermos despertados, Senhor, a produzir para o Teu reino, ao invés, Senhor, de olharmos as barreiras, que possamos enxergar as saídas, ó Pai, que possamos nos concentrar naquilo que o Senhor está nos propondo a viver. Dai-nos, Senhor, coragem para romper. Tira de nós, Senhor, toda a preguiça. Tira de nós o desânimo, ó Deus, tira de nós a reclamação e que possamos, em nome de Jesus, avançar, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o Senhor nos chamou para dar fruto em abundância, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, coloque em movimento as nossas vidas na direção que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.